Bom dia, amigos, familiares e demais que estão aí acompanhando o nosso processo gestacional. Visto aí o nosso cenário de pandemia, coronavírus e etc., isolamento, né? E a gente passou pelo trabalho de parto e muitos amigos têm mandado mensagem querendo saber detalhes e tudo mais. E aí, para poder criar uma mensagem assim única, né, e registrar para vocês aí tudo que se passou e como que as coisas ocorreram, eu resolvi gravar um vídeo e também vai ser legal porque vai ficar registrado, né, pra gente ver no futuro aí, pra mim, pra Júlia, pras crianças, né, então acho que vai ser uma coisa legal. Então, no dia 27 de julho de 2020, a Júlia acordou por volta das 7 da manhã, já estava com as primeiras contrações, iniciando o trabalho de parto, né? Ela estava na idade gestacional de 40 semanas mais 4 dias. Então, uma gestação, ela atinge a sua maturidade aí com 38 semanas, né? Que o nenê pode nascer já sem ter problema. Até com 37 semanas, às vezes já nasce, né? Naturalmente. E ela pode se estender também até 42 semanas como idade máxima, né? Desde que você faça o acompanhamento médico a cada 2 dias depois que completa 40 semanas. Então, como a Júlia estava com 40 semanas mais 4 dias, a gente estava já no acompanhamento médico, né, para ver como é que estava a quantidade do líquido amniótico e demais coisas que tem que ser observada, né. E às 9 da manhã desse mesmo dia, a Júlia foi para consulta, né, a médica fez o ultrassom, a avaliação, falou que estava tudo ótimo e por meio das informações do ultrassom, falou que o bebê ia nascer com cerca de 4 quilos, né? Então a gente voltou para casa da consulta e as contrações continuaram acontecendo e muitas vezes a mulher entra num processo de contração para treinamento, né? Inicia e para e assim fica. E não foi o caso da Júlia, né? As contrações começaram a acontecer de forma com um intervalo menor entre uma e outra e por volta do meio-dia a gente avisou as pessoas que iam acompanhar o parto com a gente, né? Então, assim como a Heloísa, a gente também optou por ter um parto domiciliar planejado e logo após o almoço a doula chegou para acompanhar a Júlia, dar o suporte emocional e trazer uns mimos também, as cartinhas de muitas das famílias de vocês que estão me assistindo, né? Que mandaram mensagens, que mandaram pequenos objetos como forma de carinho e tudo estava ocorrendo de forma maravilhosa, né? Tava tudo ótimo, a Júlia estava ali tudo bem. Por volta aí das 14 horas, a doula notificou as enfermeiras obstétricas que as contrações estavam já num ritmo para entrar numa fase ativa de parto, né? Então, deixando aí a fase latente, que é quando o corpo está se preparando para entrar na fase ativa, que é quando o bebê começa a se mover do útero para a região da bacia ali para poder passar efetivamente pelo processo do parto, né? Então as enfermeiras obstétricas, elas são de Cascavel, elas trabalham sempre em dupla, né? Uma da equipe monitora o bebê e a outra monitora a mãe o tempo todo. Então as enfermeiras obstétricas chegaram aqui na nossa casa por volta das 4 da tarde e descarregaram o hospital que elas trazem dentro do carro, né? Então são vários equipamentos, são oxigênio e tudo, um monte de treco ali que eu nem sei o que é, mas elas vêm bem preparadas, né, para qualquer intercorrência, qualquer situação, para poder dar suporte à vida tanto da mãe quanto do bebê. E a Júlia ali então na sua fase ativa de parto, a Heloísa correndo pela casa, a minha sogra, a Beth, fazendo o bolinho frito que a Júlia tinha encomendado, falou que queria comer quando estivesse no trabalho de parto. Eu ali também com a Júlia, né, conversando e fazendo umas massagens. A Nayara, que foi a doula, pendurando as cartinhas pela casa, colocando uma iluminação adequada para que a Júlia se sentisse
confortável, para que o bebê ao nascer tivesse um contato também com uma iluminação que não fosse agressiva aos seus olhos, colocando música ambiente para acalmar a Júlia, para ficar tudo bem. Então, um cenário lindo, né? E eu estava como palpiteiro, né? Imaginando que ia nascer na madrugada do dia 28, inclusive porque o trabalho de parto da Heloísa demorou 33 horas, né? Então rompeu a bolsa na segunda noite e nasceu na quarta de manhã. Mas no caso do Rafael foi muito mais rápido. Então a Júlia entrou aí nessa fase latente aí por volta das 7 da manhã, como eu falei para vocês. E 9h27 da noite ele tinha nascido já. Então foi bastante rápido. Eu tinha comprado umas lenhas ali para fazer uma fogueira aqui fora, que a Júlia também achou que era uma ideia legal, né? Porque no caso do trabalho de parto da Heloísa tinha demorado bastante, né? Tem mais um escutando a história aqui. Mas nem deu tempo de fazer fogueira, nem deu tempo de nada. Então o trabalho de parto ele se deu lindamente, né? Não teve nenhum problema, o tempo todo acompanhando ali as informações médicas da Júlia e do bebê, batimento cardíaco, pressão e tudo mais, tudo certinho. Nasceu, né? A minha sogra, Beth, a minha cunhada Laura, a Heloísa, todo mundo junto ali acompanhando, vendo o nascimento, filmando, tirando foto, abraçando a Júlia e tudo mais. No que o Rafael nasceu, ele já foi diretamente aqui pro colo da Júlia, né? Ficaram ali os dois um momento, curtindo. Aí na sequência as enfermeiras posicionaram a Júlia de forma que ela pudesse ficar com o Rafael no colo ainda, mas que também permitisse fazer uma avaliação dela para identificar se havia hemorragia ou qualquer outro problema, né? E mesmo tendo sido um bebê que nasceu aí com 4 kg, 200 e pouco ali, né? Não me lembro certinho agora. E 50, como é que foi agora? Esqueci o tamanho da cabeça, deixa eu ver aqui, peraí. Peguei a carteirinha do parto aqui. Aí dá pra ver as informações certinhas. Então nasceu com 4 kg 265, 52,5 centímetros. A cabeça foi 37, o peito 36 e o outro aqui 33, que eu não me lembro o que é agora. Mas enfim, essas foram as medidas aí, toda anotadinha aqui pra nós. Então, mesmo tendo nascido com esse peso, né, com essas dimensões, um bebê caracterizado aí como muito grande, né? Não que esse muito grande seja um problema, é simplesmente uma medida possível, né? Então tem bebês menores, como a Heloísa foi, tem bebês médios e esse daí é caracterizado como grande. Mas mesmo assim, nem mesmo foi necessário fazer ponto na Júlia, né? E também o pessoal muitas vezes acaba identificando que é necessário fazer um corte na mulher para o bebê nascer, né? Acabou até meio que se tornando padrão aí em alguns hospitais, etc. Mas não é um procedimento necessário, né? Ele é indicado em alguns casos, mas não é necessário. E então não foi feito nenhum corte na Júlia, nada, né? E mesmo após o nascimento do bebê também não foi necessário nem mesmo dar ponto nela, né? Então vejam como ocorreu tudo bem, tudo maravilhosamente lindo, né? As enfermeiras fizeram a avaliação ali logo após o parto e acho que não chegou nem a dar 10 minutos do nascimento do Rafael, já nasceu a placenta também. A placenta ela nasceu praticamente intacta, né, com toda a sua membrana ali, etc. A enfermeira fez a investigação, né, para ver se ela estava completa, porque caso a placenta saia faltando algum pedaço, quer dizer que aquele pedaço ficou dentro da mãe, né? Então tem que resolver esse problema. Mas não teve problema nenhum, nasceu tudo certinho. O Rafael ficou um longo tempo ali com o cordão umbilical ainda ligado à placenta, né? Então, quando o bebê nasce, o sangue dele está dentro do corpo dele e naturalmente também está dentro da placenta, porque a placenta faz parte dele por meio do cordão umbilical, né? E a placenta ela pulsa como um coração, né? Então a gente aguardou a placenta terminar a sua pulsação, o que levou aí uma meia hora mais ou menos, para que ela concluísse a transferência de sangue dela para o Rafael, né? Para que ficasse nele o sangue.
E aí a enfermeira me convidou para fazer o corte do cordão umbilical e a crimpagem ali, né? Então a gente procedeu em conjunto ali, eu e a enfermeira, eu fazendo e ela me orientando e assistindo. E a enfermeira me convidou também para colocar a roupinha nele, né? Então eu coloquei ali a roupinha que eu e a Júlia tinha escolhido antes do parto. E na sequência voltou para a Júlia, né? Então ficamos ali. Da mesma forma que a Heloísa, e o que ocorre com muitos bebês também, o bebê ele demora um pouco para aprender a respirar, né? Porque quando ele está dentro da barriga da mãe, ele está submerso, né? A barriga é cheia de água, cheia de líquido amniótico e ele recebe o seu suprimento de oxigênio pelo cordão umbilical e não pelo pulmão. Então é necessário que o bebê aprenda a respirar. O corpo do bebê ele já vem pronto para que após o nascimento o próprio pulmão faça a drenagem, né, daquele líquido que existia dentro do pulmão e tudo mais, né? E após essa drenagem, então o bebê vai respirando ali com tranquilidade. Então o bebê naturalmente nasce, né, com essa necessidade adaptativa. E muitas vezes acaba passando desapercebido pela mãe porque tem o parto no hospital e está numa situação ali que muitas vezes o neném nasce, já é levado para análise, procedimentos e volta para ela já depois, né? E o pai muitas vezes nem acompanha ou acaba ficando dando atenção para a mãe, enfim, né? Mas a gente viu ali tudo certinho essa evolução do Rafael. A Heloísa, ela levou 40 minutos para poder fazer essa adaptação aí e respirar bem. As enfermeiras colocam um suprimento de precaução de oxigênio no bebê, mas é só uma mangueirinha que fica próximo do nariz, né? Não tem que colocar nada dentro dele, nem encostou no bebê, na verdade. E assim também foi feito com o Rafael e ele ficou ali com a Júlia. E a gente foi acompanhando, né, essa situação adaptativa de respiração do Rafael e ela demorou um pouco mais do que o da Heloísa, né? E esse um pouco mais foi bastante mais, né? Porque ele nasceu 9h30 e ficou até o dia seguinte amanhecer com essa não respiração normal, vamos chamar assim, né? Então as enfermeiras, além de estarem aqui com o seu conhecimento técnico, elas também têm contato tanto com os médicos obstetras quanto com o pediatra e tudo mais, né? A médica que acompanhou a Júlia e tudo mais, então o pessoal também vai dando essa assistência por telefone. E aí os médicos pediatras evidenciaram para as enfermeiras que na grande maioria dos casos, de fato é uma coisa que passa naturalmente, né, mesmo que demore tantas horas. Mas por precaução, as enfermeiras decidiram que como fazia muitas horas que ele estava com essa alteração respiratória, era melhor a gente ir para o hospital. Então, a gente já, por orientação delas, buscou algum hospital que tivesse UTI neonatal, porque caso tivesse alguma coisa e precisasse, a gente já estaria preparado, né? Então, primeiro a gente entrou em contato com o Bom Jesus, na verdade elas entraram, né? Elas ligam direto já lá pro celular do médico que está de plantão e tal, e recebe as informações. E aí a UTI neonatal de Toledo do Bom Jesus estava ocupada, né? Não tinha vaga nenhuma. E daí foi entrado em contato com o Hospital São Lucas, em Cascavel, e tinha vaga. Aí a gente esperou dar 8 horas para poder ir no serviço de saúde, né? A enfermeira fez a declaração de nascido vivo, me deu, eu fui até o cartório, fiz a certidão de nascimento. E aí por volta de umas 9 horas a gente foi para Cascavel no São Lucas. As enfermeiras têm, né, os equipamentos, as coisas, vai monitorando ali o bebê, batimento cardíaco, oxigenação do sangue e tudo mais, estava tudo bem. Aí a gente chegou no pronto atendimento do São Lucas, a médica avaliou, né, e falou que achava que também estava tudo bem, que era uma situação, né, que estava demorando um pouco mais, mas o bebê não tinha risco. E sugeriu que a Júlia tentasse continuar dando peito para ele e tudo mais. E ele ficou ali no hospital mais umas 2 horas, e isso já era por volta de meio-dia, mais ou menos, 1 da tarde, e estabilizou bem. Aí a médica orientou que, como a gente era de Assis, né, e tudo mais, que a gente ficasse ali mais um pouco para que ela pudesse acompanhar também, mas que estava tudo certo. Então a gente ficou no hospital lá na sala de fazer curativo e elas só colocaram um aparelhinho para medir o batimento cardíaco e a oxigenação do sangue, foi só isso. Então a gente ficou ali, passou a tarde ali no hospital, né, para ter esse acompanhamento, mas estava já normalizado, né, depois que, considerando o tempo de viagem e tudo mais, quando a gente chegou em Cascavel e tudo, o bebê acabou melhorando nesse intervalo aí, né. Mas a gente ficou ali, né, até também para as enfermeiras também ficarem tranquilas e tudo, né, porque já tinha muitas horas e elas também já estavam numa condição física
que não estavam mais conseguindo dar atenção devida porque não tinham dormido, né? Então, não era realmente prudente a gente continuar dependendo só delas, porque a pessoa também tem um limite, né? Aí, por volta de umas 5 da tarde, a médica liberou a gente para ir para casa. Como a gente estava muito cansado, né, com sono, porque não tinha dormido direito, e a Júlia, principalmente por conta do trabalho de parto, estava exausta. Aí a gente foi para casa da minha mãe e a minha sogra estava aqui em Assis com a Heloísa e a Laura, né, minha cunhada. Então, fomos para casa da minha mãe, daí ali a gente comeu, né, a Júlia tomou um banho, fez a sua higiene ali devido ao sangramento e tudo mais. E minha mãe também, meu pai e minha irmã, né, conheceram o Rafael. Depois, na sequência, a gente deu uma passadinha na casa do meu sogro, né, para ele também conhecer, e a minha outra cunhada, a Inês. E aí voltamos para Assis. Então, muitos de vocês mandaram mensagem, perguntou como é que tava e tudo mais, né? O meu WhatsApp da Júlia tava facilmente aí com mais de 100 conversas ativas ali de pessoas individuais. E o que eu tenho a dizer sobre isso é muito obrigado, né? É muito bom a gente receber todo esse carinho, essa atenção. E de repente a gente percebe como a gente é querido, como a gente é amado por tantas pessoas. E às vezes algumas pessoas que a gente nem sabe como que ficou sabendo que já nasceu, porque a gente avisou, né, um grupo da família, alguma coisa, mas as mensagens foram chegando, né? Então foi maravilhoso, obrigado pela atenção de vocês. E aí eu concluo o vídeo dizendo que o Rafael já está mamando muito bem, que a Júlia está com uma boa produção de colostro, né, que é um líquido nutritivo que sai do seio antes de sair o leite. E devido até mesmo à experiência da Heloísa, né, ela já tem toda uma noção de amamentação e tudo mais, então ela está dando conta muito bem. Eu agora vou concluir ali um chá que eu estou fazendo para o banho de assento da Júlia. E provavelmente daqui a pouco eu vou lá acordar ela para ela fazer esse banho de assento para auxiliar na cicatrização. A minha sogra está ali também já adiantando o almoço e empolgada, né, com toda a situação, o neto e tudo mais. Então tá um clima maravilhoso. O Rafael tá ótimo, a Júlia tá ótimo. A Heloísa ficou muito feliz, acompanhou todo o trabalho de parto, não ficou com medo, abraçava a Júlia, beijava. A gente às vezes ficou um pouco receoso, achando que talvez ela pudesse se assustar ou algo assim, mas de forma nenhuma. Foi uma experiência bastante integrativa da nossa família esse nascimento e foi tudo ótimo. Então, eu vou deixar aí para vocês agora algumas fotos do Rafael e termina aí o meu relato de parto a partir da minha perspectiva, né? Provavelmente a Júlia também vai fazer o relato dela, ela tem facilidade em fazer escrito, né? Enquanto eu já sou meio preguiçosão, faço vídeo. Aí provavelmente vocês devem ter nos próximos dias aí o relato de parto a partir do ponto de vista dela. A gente demorou aí para responder as mensagens de vocês, né? Por conta aí de estar viajando, de estar no hospital e tudo mais. Aí a gente acaba dando atenção ali pro que está acontecendo e deixou o celular um pouquinho de lado. Mas a gente não está ignorando ninguém não, tá, pessoal? E também não estamos incomodados. Podem mandar mensagem aí sem problema. E assim que for possível a gente vai respondendo. Ligação, não sei se, né, vai ser possível atender, tudo depende de como é que tá a situação. Agora mesmo a Júlia, a Heloísa e o Rafael estão dormindo lá, facilos. Mas é isso aí, deixo aí as fotos aí com vocês, beleza? Valeu galera, abraço.